Olá a todos, bem-vindos de volta. A história de hoje é sobre algo que a maioria das pessoas nunca percebe até que seja tarde demais. Estamos falando de Santo Expedito viu a alma de quem duvidou do seu poder. Se você tem acompanhado essas histórias, já sabe que Santo Expedito não era apenas um soldado romano comum. Ele via o que nós não vemos. Ele entendia o que nós não entendemos. E entre todas as revelações que ele recebeu, poucas foram tão poderosas quanto esta. Nos tempos do Império Romano, quando a espada decidia o destino das nações, Santo Expedito marchava como comandante nas legiões imperiais. Sua reputação era impecável, sua coragem inabalável. Mas havia dentro dele uma inquietação que nenhuma batalha conseguia apagar. Até o dia em que ele ouviu pela primeira vez sobre Jesus Cristo, o homem que havia morrido e ressuscitado, o Deus que se fez carne para salvar a humanidade. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? E essa é talvez sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. A conversão de Santo Expedito não foi um processo lento, não foi uma reflexão filosófica que durou meses ou anos. Foi instantânea. Segundo a tradição, quando ele ouviu a mensagem do Evangelho, uma voz interior sussurrou em sua mente: "Amanhã, você pode decidir amanhã." Era a voz da procrastinação, a mesma que sussurra em todos nós. Mas Expedito reconheceu aquela voz. Não era sua. Era o inimigo. E naquele momento ele pisou no chão e gritou: "Hodie, hoje, não há amanhã para a salvação." Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Por isso Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações, ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz: "Espere mais um pouco." E essa é talvez sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Há um relato de que, após a decapitação de Santo Expedito, seu corpo não se decompôs imediatamente. Ele permaneceu intacto por dias, como se estivesse apenas dormindo. Os cristãos que presenciaram isso souberam que Deus estava selando algo. Estava confirmando que aquele homem não havia morrido em vão. Sua morte era uma semente, e dessa semente brotaria uma devoção que salvaria milhões. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. E esse sim custou tudo, sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres, ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres, ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance. Não havia mais amanhã. Agora chegamos ao coração desta história.
o que Santo Expedito viu, o que ele revelou. Aqueles que estudam sua vida e seus milagres sabem que ele não parou de agir depois de sua morte. Muito pelo contrário, ele se tornou um intercessor poderoso, especialmente para aqueles que enfrentam situações urgentes, casos impossíveis, momentos em que não há mais tempo para esperar. Cada momento que temos é um presente, cada respiração é uma oportunidade, cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração, situações que mudaram em horas. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Há inúmeros testemunhos modernos de pessoas que clamaram a Santo Expedito em momentos desesperadores e receberam respostas que desafiam toda a lógica. Uma mãe que precisava de um milagre médico para seu filho, um homem à beira do suicídio, uma mulher que não tinha como pagar suas dívidas e estava prestes a perder tudo. Em todos esses casos, algo em comum: eles não tinham mais tempo. E Santo Expedito respondeu. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Santo Expedito viu almas que chegaram ao julgamento final completamente despreparadas. Não porque eram más pessoas, mas porque sempre adiaram, sempre disseram depois, sempre acreditaram que teriam mais uma chance. E quando a morte chegou, não estavam prontos. E o desespero que sentiram naquele momento foi indescritível. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade. Urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz: espere mais um pouco. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Há algo importante sobre a devoção a Santo Expedito que muitos esquecem: a promessa. Quando você pede algo a ele, você deve prometer algo em retorno, não por barganha, mas por gratidão. Pode ser uma vela vermelha, pode ser uma oração específica, pode ser um ato de caridade. O que importa é que você cumpra, porque Santo Expedito vê o coração. E ele não esquece aqueles que esquecem suas promessas. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea.
E foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. E esse sim custou tudo. Sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. O corvo pisoteado aos pés de Santo Expedito não é apenas um símbolo decorativo, é um lembrete poderoso. O corvo grita cras, cras, então o que significa amanhã, amanhã em latim. Ele representa a procrastinação, o adiamento, a voz que sempre nos diz que podemos esperar mais um dia. E Santo Expedito pisa nesse corvo porque ele sabe que amanhã é uma mentira perigosa. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Quando ele pisou no corvo que gritava, amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação. Ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Há relatos de que quando alguém reza por uma alma do purgatório através de Santo Expedito, ele age rapidamente. Ele não deixa aquelas almas esperarem mais do que o necessário. Ele intercede diretamente. Ele leva as orações até o trono de Deus e pede misericórdia. E Deus ouve, porque Santo Expedito entende urgência melhor do que qualquer outro santo. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. A urgência não é apenas uma característica de Santo Expedito, é a essência de sua missão. Ele sabe que cada segundo conta. Ele sabe que decisões adiadas podem se tornar decisões perdidas. Ele sabe que a morte não avisa. E por isso, ele age rápido. Ele responde rápido. Ele intercede rápido. Porque ele entende que, para muitas pessoas, não há luxo de tempo. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. E esse sim custou tudo, sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca ele ganhou a eternidade. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance, não havia mais amanhã. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Essa urgência não é desespero, é lucidez, é ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa.
Então, o que Santo Expedito realmente nos mostra? Ele nos mostra que não há tempo a perder. Ele nos mostra que a procrastinação é uma arma mortal. Ele nos mostra que Deus oferece graça hoje, não amanhã. E ele nos mostra que quando clamamos com fé verdadeira, quando agimos com urgência sincera, o céu responde. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação, ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. Porque ele sabe que se eles não acordarem, um dia será tarde demais, e o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres, ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração, situações que mudaram em horas. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres, ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Cada momento que temos é um presente, cada respiração é uma oportunidade, cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres, ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal, não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração, situações que mudaram em horas, mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Cada momento que temos é um presente, cada respiração é uma oportunidade, cada batida do coração é uma chance de escolher bem. E esse sim custou tudo, sua carreira, sua reputação, sua vida, mas em troca, ele ganhou a eternidade. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito
teve uma conversão instantânea. E foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Por isso, o Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodi, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea. E foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade. Urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína, porque ele sabe que se eles não acordarem, um dia será tarde demais, e o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea. E foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade. Urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação. Ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance. Não havia mais amanhã. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também.
mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo, porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais, e o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal, não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda, estamos reconhecendo que não temos tempo a perder, e essa é, talvez, sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos, ele já sentiu a pressão, ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos, ele já sentiu a pressão, ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco, porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance, não havia mais amanhã, porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos, ele já sentiu a pressão, ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance, não havia mais amanhã. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos, ele já sentiu a pressão, ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos, ele já sentiu a pressão, ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres, ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou, ele não pediu tempo, ele simplesmente disse sim. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. E esse sim custou tudo, sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa.